Muito bem. Então, hoje a gente entra numa segunda parte desse módulo 3 da formação aqui de astrologia da Casa do Sol. Cada módulo a gente vai trazendo um conteúdo. Então, a gente já veio desde as bases falando de signo, elementos, qualidades primárias, né? Qualidade primária, elemento, signo. E agora e entramos em planetas, e agora, né, a gente acabou de ver os planetas e entramos então nesse módulo, a parte que a gente chama de asteroides e pontos sensíveis, que é um tema da astrologia moderna, então nem todo astrólogo utiliza, por exemplo, o pessoal que é clássico ou que é muito purista dentro da visão ou helenista ou da astrologia medieval, eles vão trabalhar sempre com o Sol a Saturno, e aí muitas vezes eles não se interessaram em atualizar o repertório. Uns até criticam, inclusive, né, de usar outros corpos, etc. Mas nem vou entrar aqui nessa polêmica, porque eu sou uma pessoa que gosta de juntar as duas coisas. Eu acho que a astrologia, a base nossa é a astrologia helenista da astrologia ocidental, então é fundamental a gente entender os conceitos. Quase tudo que se criou até hoje em termos de técnica veio do período helenista, então, assim, pouca coisa mudou depois do arcabouço, digamos, helenista dentro da astrologia, que para mim foi o melhor período aí de desenvolvimento mesmo dessa maneira de pensar o mapa e de todo esse simbolismo. Mas houve algumas evoluções, né? Então, surgiram outros sistemas de casa, surgiram outros corpos no céu, que aí com a invenção do telescópio, o universo, né, quebrou um paradigma de que o limite era Saturno, e aí a gente pôde enxergar Urano, Netuno e Plutão. Então, quando a gente introduz esses outros corpos que no passado não eram vistos, então não reconhecidos, é só você aplicar Urano, Netuno e Plutão que a gente vê a grande diferença que faz. Eu consigo fazer uma boa interpretação sem? Óbvio que você consegue, né? Pegando a base do Sol a Saturno, você consegue dar conta de fazer perfeitas interpretações também. Mas é um plus, né? Quando a gente começa a acrescentar os transpessoais, ou começa a acrescentar aqui os asteroides, ou mesmo pontos sensíveis, como a Lilith, que a gente vai trazer aqui, ou os lotes árabes, enfim, tudo que é a mais, para mim, eu acho que sempre agrega. Agora, para você acrescentar o a mais, você primeiro tem que dominar a base, né? Então, assim, não dá para eu querer começar a enfiar um monte de asteroides dentro do mapa se eu mal sei interpretar o mapa do Sol a Saturno, né? Pegando só os principais planetas. Ou mesmo que eu trabalhe dentro da visão da astrologia moderna, que eu uso do Sol a Plutão, não vai querer enfiar mais um monte de asteroide no mapa se você ainda nem dominou uma boa interpretação pegando do Sol a Plutão. Porque quanto mais é, corpos celestes a gente vai botando dentro do mapa, mais informação vem, mais cruzamento, mais aspecto. Ou seja, o mapa às vezes ele vai ficando tão carregado que o cliente, ou o astrólogo, na verdade, né, pode perder o essencial, deixa de falar o essencial e começa a falar da floreio, um monte de coisa que às vezes não é essencial. Então, saber usar os asteroides é você conseguir enxergar aquilo que os planetas não mostram, ou seja, sem isso, talvez eu não enxergasse esse ponto de vista, e para mim, nesse ponto, os asteroides eles são muito, muito pontuais naquilo que cada um representa. E você conseguir juntar isso para enxergar quando eu ponho ou a Vesta, ou a Ceres, ou a Juno, enfim, quando eu acrescento eles com o mapa, onde que isso reforça o cerne do mapa, porque esse é o ponto. Não é para ficar dispersando a interpretação ou passando um monte de informação separada, que o cliente depois sai tonto de tanta informação e não entendeu qual é a sua real ferida, ou qual é o cerne da sua luta, né? Do agon que a gente diz dentro da visão clássica helenista, qual é a tua agonia? Porque todo mapa ele traz uma agonia, né? É como se fosse um dilema interno. Tem uma parte nossa que vai para uma direção e uma outra parte vai para outra, e a gente vive um dilema entre eu sou isso ou sou aquilo, eu vou para cá ou eu vou para lá. E quando você não entende isso, você não consegue integrar todos os pontos do mapa. Aí você fica falando tudo solto, né? Então, assim, uma boa interpretação, ela tem que fazer síntese. Ela vai ter que unificar todas essas informações dentro de um cerne e enxergar qual é o cerne fundamental. O que todo esse bando de planeta e asteroides juntos estão contando?
Você já tem sempre uma direção que o mapa vai puxar, e aí quanto mais a gente vai aprofundando essa interpretação, mais você encontra esse cerne. Então, colocar os asteroides é para isso, tá, gente? É para a gente agregar uma informação, agregar um ponto de vista que talvez sem eles dificilmente a gente enxergaria. Vai tocar em pontos que só com Lua e Vênus dificilmente você encontraria esses outros arquétipos em nós, né? Ou na nossa história. Então, vamos lá. Então, começando aqui, a ideia central é a gente primeiro começar dos cinco principais, porque eu vou até contar depois a astronomia, né, como é que eles foram descobertos e tal, mas assim, a primeira que foi descoberta foi a Ceres, e aí foram vindo os outros, essas quatro deusas principais, a gente vai dizer principais porque elas faziam parte do panteão olímpico, né, então elas estão assim um degrau acima de outras divindades ali da mitologia grega. Elas foram as primeiras a serem nomeadas dentro da descoberta desse campo de asteroides, né? E depois ainda veio o Quirón, né? É um outro que não habita o mesmo campo de asteroides. O Quirón, ele vem lá do cinturão de Kuiper e elas estão no cinturão de asteroides que orbita entre Marte e Júpiter. Mas esses cinco, eles são super preponderantes, né? Até pelo tamanho, literalmente, e pela posição astronômica e pela órbita que eles ocupam dentro do nosso sistema solar. Então, a gente vai começar fortalecendo isso, tá? Porque isso aqui já traz um monte de coisa interessante para o mapa e vai dar um ponto de vista bem interessante sobre muitos dos nossos papéis, né? Então, a gente vai falar das séries, a gente vai falar da Palas Atena, né? A Ceres é a deusa da fertilidade, tá aqui. Ela lembra muito o signo de Virgem, na toa que é dada a ela, né? Regência sobre Virgem. Tá sempre com o alimento e o cereal aqui. A Deméter, da mitologia grega, né? Mãe da Perséfone. A gente vai falar da Palas Atena, que é uma deusa guerreira, mas que nasce da cabeça do pai. Então, ela é uma deusa da cabeça, ou seja, do intelecto, da estratégia mental, ela não usa tanto a força bruta, apesar dela também saber lutar, né? Mas o ponto forte dela é a cabeça. E vamos desmiuçar bastante o que que isso significa e o que que ela faz no nosso mapa. Depois a gente vai falar da Hera, que é a grande senhora do Olimpo, a esposa, né, dos Zeus, é o único casal efetivamente que casou e permaneceu casado, porque Afrodite até casou um tempinho com o Hefestos, não por vontade própria, né, porque a paixão da Afrodite sempre foi Ares, mas depois ela se separa de Hefesto, ela não ficou para todo sempre com Hefestos, não, foi um breve período. E os filhos que ela teve ainda foi com Ares, nem teve filho com Hefestos, coitado, né? E depois a gente vai falar da Vesta. Então, assim, a Hera é um símbolo, né, da esposa. Depois a gente vai esmiuçar também esse arquétipo. E a Vesta, que é a guardiã do fogo sagrado. É, é como se fosse a virgem, né, que vai permanecer pura, casta, porque ela tem uma dedicação que é muito maior do que ela e que faz com que a vida inteira volte-se para esse assunto. Então ela, tipo, abdica um pouco da vontade própria ou da persona, né, para viver um propósito. E aí é algo também bem forte e importante da gente reconhecer onde é que esse fogo sagrado está no nosso mapa, né? E por último, a gente vai falar do Quirón. Então, eu vou começar com esses cinco. Depois, a gente tem ainda Lilith, que é um ponto sensível, tem os nodos lunares que são super importantes, que são pontos sensíveis. E talvez eu traga alguma coisa mais, mas isso ainda não está 100% certo. Então, assim, num primeiro momento, o que com certeza vai ter aqui nesse módulo vão ser esses cinco aqui, campeões, e mais a Lilith e os nodos lunares. Daí eu sinto com a turma se a gente ainda entra em lotes, né? Porque poderia falar do lote da fortuna, que é um outro ponto sensível, super importante no mapa, e aí dá para falar muita coisa de lá, mas talvez eu faça daí um outro módulo, né? Só para os lotes, porque o lotes também é um universo, assim, de milhões de coisas para se falar. Então, talvez a gente fique concentrado nisso, tá? Mas aí, conforme for andando aqui o módulo, a gente define isso, se eu vou botar dentro os lotes ou se a gente vai deixar isso para um outro momento.
Então vamos lá. Então, bom, no passado, quando existia ainda uma astrologia olímpica ou uma astrologia grega que ainda não era helenista, porque o período helenista que vai acontecer desde a morte do Alexandre o Grande, 332 a.C., até mais ou menos, na verdade, a era helenista vai da morte do Alexandre até a morte da Cleópatra, que foi no ano 30 a.C. Mas o período, né, que se estende, e a gente fala da cultura helenista, ela vai mais ou menos do século IV antes de Cristo, porque começa, né, com essa influência do Alexandre conquistando o mundo e trocando cultura para cá e para lá, e se estende até mais ou menos o século III para IV depois de Cristo, porque ainda, mesmo com a dominação romana, né, porque quando a Cleópatra morre é o final da era grega e aí começa a ascensão do Império Romano, eles dominam o Egito estava sendo dominado pelos gregos já desde que o Alexandre tinha conquistado o Egito, e o maior arcabouço de desenvolvimento cultural aconteceu no Egito helenista, porque a gente tinha um passado, né, dos egípcios mesmo, de todos os conhecimentos e do mistério que era fortíssimo ali, e, enfim, toda aquela civilização mega avançada do Egito Antigo. E isso recebe a interferência do pensar lógico e analítico dos gregos, porque os gregos entram ali, bebem dos mistérios, bebem dessa fonte de conhecimentos egípcios e desenvolvem um pensar racional ou lógico para explicar as coisas de um ponto de vista bem material e lógico. E aí surge o que a gente vai chamar de astrologia helenista, né? Uma astrologia que bebeu da Mesopotâmia e do Egito, mas que trouxe um pensar grego de um mundo ocidental, que está sempre querendo explicar o porquê de tudo. E aí todas as regrinhas, né, que a parte a gente carrega até hoje, vieram desse momento, desse cruzamento, né, dos gregos no Egito. E esses primórdios da astrologia, quando a gente poderia falar de astrologia grega, né? Ela trabalhava com um panteão de deuses, 12 deuses, e um zodíaco, 12 signos, associado a 12 deuses. Então, todo o primórdio, né, do desenvolvimento da astrologia grega, ela estava fazendo um link entre deuses e signos, porque era um panteão com 12 deuses, e para cada deus um signo, ou seja, em vez de ter um planeta regente, era um deus, né? Então, é 12 deuses para 12 signos. Então, a gente tem os Zeus, a Hera, o Poseidon, a Deméter, a Palas Atena, a Apolo, a Ártemis, o Ares, a Afrodite. Esse desenho aqui botaram as coisas em ordem errada, né? A Afrodite tá lá. Mas enfim, o Hefestos ali, esquecendo de desenhar a Afrodite agora que eu vi. E a Hestia no final aqui. Eram 12, acho que aqui tem só 11, né? Mas enfim. Eram 12 deuses. E os 12 deuses estavam determinados dessa forma. Então, para cada signo, um dos 12 deuses era o regente, ou aquele que, né, se relacionava com essa energia arquetípica. Então, Palas estava associada a Áries, até porque nasceu da cabeça e é uma deusa da guerra, né? Independente de trazer o ponto livre, equilíbrio, justiça, verdade, mas enfim. Assim como Afrodite e Áries vão estar no eixo touro e escorpião, né? Tudo a ver, Afrodite com touro, regendo o touro, e Áries, o deus da guerra e da morte, né? Indo para, que a guerra sempre leva os homens para a morte. Áries era o parceiro do Hades, né? Ou seja, o único deus que era amigo de Plutão é Áries, né? Que estava sempre levando gente para o mundo de baixo, já que ele é o senhor da guerra. Então, nada mais, nada melhor, né, do que botar Áries para reger Escorpião. E assim os pares, né? Então, Apolo e Ártemis são os irmãos gêmeos com gêmeos de Sagitário. Hermes era dado a regência de Câncer, porque ele era o deus mercador e o comércio naquela época, principalmente para os gregos, é marítimo, né? A Grécia é só ilhas, né? Ilha, 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 um pedacinho de continente, e eles são famosos até hoje pelo comércio marítimo, pelas construções, inclusive de naus. Os maiores construtores de navios são os gregos, não sei se você sabe. E aí, nesse período, eles chamavam, né? Quem dominava Câncer era Hermes, né? Porque ele é o mensageiro dos deuses, mas ele também é o senhor do comércio,
do movimento, das viagens também, e como as viagens eram sempre por água, para eles, né, para esse povo, então Mercúrio regia Câncer. E aí não tem, não à toa a história, né, do Hermes quando vai pegar um casco de tartaruga, né, pegar as tripas do gado que ele rouba do irmão, e aí constrói a lira e vai trocar a lira com o Apolo. Daí entrega a música, né, a lira para o Apolo, que era o deus da música, e ganha do Apolo a profecia. Ou seja, Hermes já é malandro desde o nascimento, mas ele ganha, né, vários talentos porque ele construiu uma lira que, dentro da interpretação do mito, a gente vai falar que a lira ele faz do casco da tartaruga, que é câncer, né? De novo, assim, fazendo várias associações que daria para pensar em Hermes para reger esse lugar da roda, tá? Porque é óbvio que eu não estou dizendo que tem que ser assim para sempre, mas só estou mostrando um pouquinho como era nos primórdios, né? Tinha essa relação desses deuses, e aí o casal Zeus e Hera, Zeus para Leão, não é à toa que Júpiter até se exalta no signo de Câncer, mas por quê? Porque tem muitos filhos, né? Então eles botavam Zeus na casa dos filhos, tipo, eu sou o pai de todos, né? E a Hera, que é a parceira, companheira, bem no a energia de Aquário, né? Porque é a energia dos amigos que caminham juntos, mas que não se entendem tanto. Ou seja, porque a Hera nunca transa com Zeus, parece, né? Ele tá sempre fazendo filho com outras mulheres e ela é a grande companheira que caminha lado a lado, mas muito mais uma relação de amigos do que de amantes, né? Enfim, então a Hera vinha para cá e assim, né? Eles desenhavam essa roda. Só que há uma evolução, né? Na humanidade. E o que que aconteceu? Porque quando a gente olha para esse diagrama, a gente está vendo que existiam 12 signos, tem signos masculinos e signos femininos, né? Se a gente falar na roda zodiacal, 6 signos são yin e 6 são yang. Tem 6 femininos e 6 masculinos na roda de energia, né? Masculina de energia feminina, ou de energia yin, energia yang. E no Olimpo eram 12 deuses, eram 6 homens e 6 mulheres. Havia um equilíbrio entre masculino e feminino. Quando a gente pensa em como era visto e como era colocado essa regência do mundo a esses 12 deuses, né? Colocando eles como forças superiores. Mas o que que vai acontecer? Com a evolução das sociedades e principalmente com o advento do sistema patriarcal, porque o que vai acontecer no final, né? Enfim, uns vão dar o marco, né? O ano zero para a entrada de peixes, mas independente, quando a gente está falando dos 2000 anos antes de Cristo, a gente está falando de um período que saiu de um matriarcado e foi para um patriarcado, né? Então, toda a evolução do pensamento astrológico está acontecendo dentro de um período patriarcal, né? A era de Áries, a gente está na era de Áries aqui. E aí, o que que aconteceu na era de Áries, né? O mundo vai ficar mais individualista, né? Surgem as grandes potências, ou seja, os grandes líderes querendo dominar o mundo e conquistar o mundo inteiro, e começa a ter um império, né, lutando, o império contra-ataca, né? Os impérios atacando e contra-atacando um ao outro. Começa a haver uma individualização e um egoísmo geral em termos de coletivo, né? Ou seja, a energia de Áries preponderando a individualidade, a força, a guerra, a conquista a todo custo, o olhar só para si, né? Eu quero ser o dono do mundo, tudo para mim, enfim. E a gente já sabe o que que aconteceu nesses 2000 anos aí de patriarcado na era de Áries. Mas o que que aconteceu com a astrologia nesse período, né? Principalmente aí nesse final da era de Áries, antes da transição para a era de Peixes. A gente começa com um panteão onde havia uma divisão igualitária entre forças masculinas e forças femininas, onde existiam 6 personagens, né, que faziam papéis femininos, ou seja, 6 papéis diferentes para o feminino, e de repente um monte de feminino foi embora, né? Porque quando chega o Ptolomeu, que foi um grande bibliotecário em Alexandria, no período que Alexandria era dominada pelos gregos, ele
começa a querer organizar, porque ele vai fazer uma grande compilação, né, de todo o conhecimento que se tinha até então. Então, o Alexandre ele foi conquistando os povos, mas ele não foi destruindo a cultura que ele dominava, né? Ele foi pilhando o conhecimento e levando tudo para a Alexandria do Egito. Então, a Biblioteca de Alexandria concentrava o conhecimento do mundo inteiro naquele período. Por isso, o mundo inteiro, os grandes filósofos, ou os grandes pensadores, os grandes cientistas do mundo antigo, todos queriam estar aqui, porque era aqui que estava o conhecimento. Então, há um fomento, né, de conhecimento de um período muito rico para o desenvolvimento cultural de todos os povos que depois vão seguir esse período, mas nessa época, né, que vai ser mais ou menos século III para século I antes de Cristo, aí. O Ptolomeu, ele já é do século I para II, tá? Então, ou seja, houve todo esse fomento da Biblioteca de Alexandria, de repente a Biblioteca de Alexandria, né, também vai pegar fogo, vão perder muita coisa, mas o Ptolomeu, ele vive em Alexandria nesse período que ela estava saindo da dominação, né, grega e já caindo, já tinha caído na mão dos romanos, então ele é o Império Romano dominando essa região, mas com toda uma interferência ainda do pensamento helenista. E o Ptolomeu, então, ele resolve organizar todo esse pensamento, tudo que se conhecia até então de ciência, não só de astrologia, porque são muitos volumes da obra dele, e cada volume fala de algo, né? Um de geografia, outro é história, outro é astronomia, outro é astrologia, e assim vai. E ele vai compor o que a gente conhece como Tetrabiblos, que são quatro grandes volumes sobre todo esse corpo de conhecimento que a gente chama astrologia, né? E quando ele faz isso, ele altera uma regra básica, ou seja, ele muda radicalmente a forma como a gente vai olhar o mapa. Isso aconteceu no século II, foi ele o autor dessa alteração dentro das regências. Então, ele fala assim: não tem por que a gente começar a falar de deuses para signos. A gente está trabalhando porque pensa que os gregos eles gostavam das coisas bem lógicas, né? E queriam compreender como as coisas funcionavam. E estamos num momento onde o racionalismo está cada vez crescendo mais, né? E o misticismo egípcio já está indo para baixa e o racionalismo é que está crescendo. Então, o Ptolomeu fala, a gente não pode tratar a astrologia com um céu mítico, onde deuses é que governam signos. A gente tem que olhar para o céu real e tratar esse mapa com toda a importância e materialidade que ele merece, porque ele via a importância da astrologia e via o quanto na prática funciona essa relação de céu e terra, né? Então ele estava querendo elevar essa astrologia para um lugar que a gente poderia chamar de mais científico, ou seja, vamos tirar esse corpo mítico que faz as pessoas talvez não levarem tanto a sério, né? E vamos pôr um céu astronômico para falar e planetas conversando com signos e não mais deuses, né? E daí ele joga fora todo o panteão dos deuses do Olimpo e estabelece essa regra que a gente usa até hoje na astrologia. A gente vai olhar só para os planetas e são planetas que vão reger signos. Então, aí ele faz essa regrinha de regência, ou seja, a Lua fica sendo a dona, como ela é a rainha da noite, ela vai ser a regente do signo de Câncer. O Sol, senhor do dia, obviamente, fica com a regência do signo de Leão. A partir desses dois luminares, né, cada um só tem um signo como regência, identificação. Aí, a partir da velocidade dos planetas, eles vão botar, né? Então, Mercúrio vai ganhar a regência de Gêmeos Virgem, porque é só você pensar na roda zodiacal. Deixa eu até botar aqui. Ele está desenhando literalmente a roda a partir da Lua e do Sol, né? Ou seja, a partir de Leão e Câncer, ele é só ir subindo e ele foi dando para cada par um planeta de acordo com a velocidade deles em relação ao Sol, né? Então, o mais perto do Sol é Mercúrio, então Mercúrio ganhou Gêmeos e Virgem. Depois Vênus para Touro e Libra, depois Marte para Áries e Escorpião, depois Júpiter para Sagitário e Peixes e Saturno para Capricórnio e Aquário. E essa regra preponderou até o século XVII, né? Até encontrar Urano e aí verem os transpessoais, né? E aí Urano ficou como corregente de Aquário, Netuno como corregente de Peixes
e o Plutão ganhou a corregência com Marte aqui de Escorpião. Mas esse momento, né, que fez uma mudança radical nas regras da interpretação de um mapa astrológico, trouxe para nós, né, um ponto de vista muito mais palpável, de agora são planetas governando pedaços do céu, né, porque signo nada mais é do que uma parte de 30 graus da eclíptica. Então, ok, eu estou trazendo isso para um ponto de vista mais concreto, mais real, mais próximo até, né, da minha realidade. Então, a maravilha que ele botou os planetas ali, mas que quando a gente olha quantos planetas são e que energia tem esses planetas, a gente percebe que sumiram muitos planetas femininos, que já não tem planeta feminino, né? Se você pensar, a gente tem a Lua, que é um planeta feminino, aí tem o Sol masculino, Mercúrio, tudo bem que dizem que ele é andrógeno, mas é masculino. Tá mais para masculino que para feminino, né? A Vênus é o segundo feminino. Aí depois Marte é masculino, Júpiter, Zeus masculino, Saturno, Cronos masculino. Todo mundo aqui, Urano, Pai Céu masculino, Netuno, Poseidon masculino, Plutão, Hades masculino. Você vê que é um grande panteão de homens dominando o cenário. E só tem dois papéis que ficaram ao, ao arquétipo feminino, ou seja, eles jogaram fora. Eles não, né? Assim, vamos pensar que o Ptolomeu, quando muda essa regra, mas depois todo mundo adotou e gostou. Então, assim, o mundo patriarcal adotou uma posição em relação à interpretação do mapa, onde o feminino só tem dois papéis para ocupar, que é a mãe ou a amante, né? Lua, mãe. Então, ou você é a mãe, a mulher que eu vou casar é a mãe dos meus filhos, Lua, ou eu tenho a minha amante, que é a que me dá tesão e desejo, que eu vou querer ter fora de casa, que eu não vou levar muito a sério, né? Que eu vou, todo mundo vira o rosto, mas ninguém leva muito a sério, que é a Vênus. E todos os outros papéis femininos foram enfiados no ralo, ou seja, é como se não existisse mais lugar para esse feminino. E daí as mulheres é que sofreram, né, por muitos séculos, porque obviamente que esses papéis continuaram existindo, mas eles não podiam mais ser expressos, não eram validados, não eram reconhecidos. Então isso também atrofiou, digamos assim, muitas das nossas personalidades, né? Ou muitas mulheres foram caladas em muitas partes, porque essas outras partes não podiam mais existir. E isso gerou 1.700 anos de submissão, digamos, né, de um feminino à energia masculina. A gente sabe, né, tudo que aconteceu com esse período patriarcal, que ainda não terminou, mas que felizmente houve de novo um turning point, né? Então, quando a gente olha para o nosso sistema solar, a gente conhecia no passado do Sol até Saturno. Depois, com Galileu, depois que encontraram o telescópio, né, aí começou uma mudança de paradigma a partir da Revolução Francesa, 1789, descobrem Urano, ou seja, com a invenção, né, da tecnologia, vai encontrar Urano, e aí muda-se todo o paradigma da ciência, e hoje o universo, né, é ilimitado, ou seja, cada dia mais vai um pouco mais longe, e a gente sabe que ainda tem pelo menos um terço do universo que ninguém sabe o que que tem ali, né? E pode ser muito mais, porque quanto mais a tecnologia se desenvolve, mais longe a gente chega e mais descobre que parece que não tem limite, né? Mas de toda forma, quando a gente olha então para o nosso sistema solar, e foi isso que fez eles encontrarem alguns asteroides, né? Havia um buraco muito grande entre Marte e Júpiter, né? Então a gente conhecia um sistema solar até Saturno, mas quando os astrônomos olhavam para o céu, botavam as órbitas dos planetas, né? Olhavam aqui, Mercúrio, a distância de Mercúrio para o Sol, depois a distância de Mercúrio para Vênus, que basicamente é bem proporcional mesmo, né? Então há uma proporção nessas distâncias do Sol para Mercúrio, de Mercúrio para Vênus, de Vênus para Terra, depois de Terra para Marte, de Marte para Júpiter fazia um buracão. Tipo assim, e daí de Júpiter para Saturno mantinha a mesma proporção, de Saturno para Urano e Urano Netuno. Então, quando eles olham para isso,
alguns astrônomos começam a falar: não é possível, tem que ter um planeta entre Marte e Júpiter, porque não faz sentido essa matemática do céu não ser proporcional em todos os níveis. Se é proporcional em quase tudo, mas só entre Marte e Júpiter, não tinha lógica, entende? Para essa distância entre a órbita de Marte e a órbita que Júpiter ocupa ao redor do Sol, sendo que para todos os outros planetas a proporção era a mesma. E daí que eles começam a ficar investigando esse buraco, né? Deve ter alguma coisa entre Marte e Júpiter. E vai ser esse questionamento é que vai fazer eles finalmente encontrarem esse cinturão de asteroides que orbita entre Marte e Júpiter e onde vão ser identificadas as quatro deusas novamente. Então, é interessante porque quando a gente percebe quando é que isso foi descoberto, né, a primeira delas vai ser descoberta em 1801, ou seja, quando entrou o século XIX, e o que estava acontecendo no início do século XIX? Toda uma revolução do feminino, né? Vai começar a ter a disputa do sufrágio, da mulher poder votar, da mulher poder ter mais voz na sociedade, ou seja, algumas mulheres começam a querer ter voz e querer defender o direito das outras voltarem a ter voz. Porque até essa época, mulher não abria a boca, né? Mulher não tem direito, mulher não pode nada, mulher não tem direito a nada também. Enfim, a gente sabe o quanto o feminino foi massacrado por esses 2000 anos quase de patriarcado, né? Enfim, surgem essas quatro deusas novamente, o que representaria uma evolução do papel feminino na sociedade e o retorno desse valor e a importância desses valores para a manutenção da ordem e da natureza, literalmente, né? Ou seja, são papéis fundamentais para não só para serem reconhecidos na sociedade, mas para que a gente perceba isso na nossa vida. Aonde esses papéis estão atuando na minha vida? Aonde eu atuo com esses papéis? Qual feminino é mais forte em mim? Porque quando a gente põe todos os asteroides e olha o mapa com Lua, Vênus e as quatro deusas, também vai ficar claro, né? Qual delas grita, qual é a preponderante no teu mapa? Essa é a tua força feminina mais preponderante. Às vezes é uma força que está ajudando, às vezes ela está tão preponderante que você está, por exemplo, sozinha a vida inteira e já não gosta mais desse papel. Fala assim, nossa, tô cansada de fazer tudo sozinha e tá sempre sozinha, e parece que só eu batalho sozinha por tudo e não tem nunca ninguém para dividir nada comigo. Quem sabe você tá sendo uma baita Palas Atena, mas tá tanto tempo nesse papel que você não dá mais espaço, ou não sabe nem dar espaço para outros papéis. E sem isso no mapa, a gente jamais conseguiria enxergar. Às vezes, uma mulher que é super Palas Atena, mas aí você vê a Vênus dela tá bem aspectada, né? Você vê a Lua ali tá tranquila, não é uma Lua preponderante, mas não teria assim nada, né? Tipo, não tem um Marte angular pra você falar, ah, tá vendo? Ela tem um lado super guerreiro. Não, às vezes você vai precisar botar os astrais para enxergar por que que essa pessoa tem essa personalidade, ou esse comportamento tão conectado com a Hera ou com a Palas Atena, sendo que nada no mapa indicaria isso tão fortemente, né? E aí você fala, agora eu entendi por que que é tão importante o casamento para mim, ou por que que é tão importante as batalhas, né? Defender o direito alheio, fazer as coisas justas e corretas e etc e tal, mesmo à custa da solidão, por exemplo, né? Enfim, é isso e tudo isso que a gente vai estar destrinchando nas próximas aulas para que vocês reconheçam que papéis são esses, né? E depois a gente chega num masculino que é o Quirón e finaliza com a Lilith, que apesar de ser um ponto sensível, é um outro papel feminino também muito importante e que também precisa e merece o seu lugar dentro da roda, né? Então, vamos começar com as séries, depois a gente vai para Palas, depois Hera, Vesta, e aí Ah, esqueci de desenhar a Egeia, gente. Perdão, hein? Na próxima aula eu boto de outro slide e boto a Egeia. Pedi para a Iá fazer os cinco deuses, esqueci que a gente vai falar da Egeia também. Ah, então tem mais um feminino aí para entrar na roda, que vai ser a Egeia. Muito bem. E
Ahn, tá. E uma outra coisa também, uma outra informação que não pode ser para não esquecer também de passar isso para vocês. Quando a gente pensa também nessa relação dos asteroides dentro do panteão, né, e dentro do sistema solar mesmo, então a gente tem o Sol, né, aí veio Mercúrio, Vênus, a Terra, com a Lua orbitando à nossa volta, aí o Marte, aí tinha um espação aqui entre Marte e Júpiter. Aí vem Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Então a gente sabe que do Sol até Marte a gente chama de planetas pessoais, não é? Júpiter e Saturno ganharam o nome de planetas sociais, porque eles, pelo ritmo, pelo ciclo que eles operam no céu, a gente entende as mudanças a nível social e coletivo, porque eles geram as regras, literalmente a cultura, a regra, as leis que vão imperar conforme Júpiter e Saturno se encontram num novo signo, principalmente pensando em elemento, a cada 200 anos eles se encontram a cada 20 anos, né? Mas de 200 em 200 anos eles mudam de elemento. Então, eles marcam, né, socialmente uma característica que está impregnada naquele elemento que vai exercer a sua influência na sociedade, em todas as leis e regras da sociedade por 200 anos, né? E de 200 em 200 anos é que eles mudam de elemento, aí eles começam a se encontrar de 20 em 20 anos nesse novo elemento. Então, por exemplo, né, eles entram em ar, em Aquário, depois Gêmeos, Libra, Aquário, Gêmeos, então eles ficam de 20 em 20 anos se reencontrando nesses três signos do ar, até que depois de 200 anos é que eles mudam para outro elemento. E isso é que gera, e gerou, né, no passado, até porque no passado só se conhecia até Saturno, então eles representavam, né, os cronocratores, aqueles senhores do tempo que marcam as regras da sociedade. E todo o paradigma social vai se comportar de acordo com esses dois no signo que eles ocupam, principalmente associados a esse elemento que fica marcado tanto tempo, né? 2 séculos ali marcando esses encontros. E aí, depois dos sociais vieram com a tecnologia, ou seja, depois de Galileu, aí finalmente encontramos Urano, Netuno e Plutão, que ganharam o nome de transpessoais, porque eles estão bem além dos limites de Saturno, eles não são vistos a olho nu, o que significa que nós não temos consciência da força, né, que eles exercem, a gente está tentando aprender ainda com eles, ou seja, estão muito além da consciência pessoal ou daquilo que a gente tem como capacidade de perceber de forma próxima de nós, né? Então, assim, são ideais coletivos que a gente tem que perseguir como uma forma de evolução da humanidade mesmo, mas estão bem além daquilo que a gente poderia chamar como individual. Então, eles atuam principalmente coletivamente. Mas entre, né, o Marte e o Júpiter aconteceu esse, ou seja, surgiu esse cinturão de asteroides. Eu já vou te dar a palavra só um pouquinho, Mônica. E aí a gente tem essas quatro deusas principais, que vão ser a Ceres, a Palas, a Júnia e a Vesta, que ocupam esse ambiente, né? E aí, o que que eu poderia dizer só de pensar nessa imagem, né? Então, e aí, óbvio, não só eu, né? Óbvio que eu estou falando em nome dos autores que eu já li também, porque eu já li alguns livros falando das asteroides. Então, o que muitas, né, das pessoas que escreveram sobre os asteroides falam, o tema, né, principal os asteroides eles formam uma ponte, né? Então, elas, óbvio, são quatro papéis femininos importantes de uma sociedade que aboliu ou excluiu isso, não queria mais enxergar esses papéis, né? Então, esses papéis foram reprimidos ou escondidos ou suprimidos dentro de nós. Mas além de falar disso, elas também são uma ponte para a evolução da humanidade. Elas fazem a ponte porque são elas que vão ligar esse pessoal para o coletivo, né? Para os planetas coletivos. Então, que ponte é essa de evolução? A gente poderia dizer que a gente vai passar, né, primeiro pelas séries. Antes de eu contar delas, deixa eu só responder aqui. A Mônica levantou a mão, deixa eu ver que é alguma coisa antes do que eu falei, né, para não ir muito além. Pode perguntar, Mônica. Não, quando você fala que
Júpiter e Saturno fica 200 anos no mesmo elemento, mas a cada 20 anos eles se encontram, é, eu fiquei confusa com relação. Então fica assim, se entra no elemento fogo, eles ficam em Áries, Leão e Sagitário por 200 anos, fazendo a cada 20 anos essa mudança de signo, é isso? Eles se encontram de 20 em 20 anos, eles têm uma conjunção Júpiter-Saturno. Uhum. Então, cada 20 anos eles vão se encontrar. E eles ficam se encontrando de 20 em 20 anos dentro da trilogia do elemento. Então, por exemplo, eles se encontram em Gêmeos. Daqui 20 anos eles vão se encontrar em Libra, depois em Aquário, depois em Gêmeos, depois em Libra, depois em Aquário. E eles ficam Então, passando na triangulação do mesmo elemento de 20 em 20 anos. E eles por fazem 200 isso por anos. 200 anos. Ok, Depois de entendi. 200 anos é que eles mudam o elemento. E daí eles começam a andar em outro elemento. Então, de ar, na que vem? Então, é fogo, terra, ar, água. Então, de ar vai para água. Aí agora eles se encontram num signo de água. E daí vem o próximo de água, o de água, 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 água. Daí por 200 anos eles ficam pipocando na Ah, triangulação da água, entendeu? sim, sim, entendi. E aí por isso que eles marcam uma regra social, eles marcam um modo de viver da sociedade. A sociedade ela vai se comportar de acordo com esse elemento por esses 200 anos, ou seja, vai preponderar. Então, vou dar um exemplo, né? Porque isso é o que a gente está vivendo literalmente nesse momento da humanidade. Porque Júpiter e Saturno, eles permaneceram até a pandemia, né, que foi o último encontro deles em Capricórnio, eles estavam há 200 anos se encontrando nos signos de terra, né? Então, os últimos 200 anos, Júpiter e Saturno estão nos signos de terra. E aí, ou seja, dando muito valor às questões materiais, às hierarquias. E aí, você, tipo, os últimos 20 anos ainda em Capricórnio, né? Então, a estratificação, as regras, né, de subir a pirâmide, um lá em cima ganhando muito, um monte de gente aqui embaixo sustentando a pirâmide para um ganhar muito. Enfim, tudo que a gente conhece da nossa sociedade dos últimos 200 anos, né? Então, e muito esforço, e muito trabalho, enfim, e terra, né? E a vida material. E tudo pela terra e pela matéria, e dando muito valor apenas às coisas materiais, né? Como se o mundo fosse só isso. Mas assim, a sociedade coletiva, o mundo inteiro, tá? Não estamos falando de país, estamos o mundo pensando em termos de terra, signos de terra. E agora eles estão inaugurando os próximos 200 anos no ar, que é aí olha quanto que está mudando tudo, né? Porque a energia, até mesmo a riqueza agora está no ar, né? Ou seja, que é a informação, é na tecnologia, é no mundo invisível, não é mais nas coisas palpáveis. As profissões mecânicas vão cair, vão desaparecer. O que que mais vai ter poder? Imagina agora com Plutão em Aquário. O poder vai estar na mão da tecnologia. Quem dominar a tecnologia que vai ter riqueza. Então, se eu domino a informação e a tecnologia, eu vou ganhar muito dinheiro. Quem está fora disso tá fora do mercado. E, blá, 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 blá. E aí tu pode imaginar o que, que serão os próximos 200 anos que a gente está na pontinha do iceberg só, né? Dessa Hum, energia deles dois no ar, entende? entendi. Muito Legal. bem. E aí, imagina. Então, quando a gente olha para essa ponte, né, que a gente vai fazer esse caminho, na verdade, além da gente pensar individualmente o que cada arquétipo representa, aonde esse papel feminino existe na minha vida, onde ele ocupa, que papel ele ocupa na minha vida, ou dentro das pessoas que convivem comigo, etc e tal, num sentido mais coletivo, a gente pode pensar literalmente nesse caminho de séries até Hera para chegar em Júpiter, né? Ou chegar nos sociais e coletivos, que seria, a gente vai ter que primeiro aprender, porque é como se a gente estivesse recuperando, né? Esses arquétipos em nós, seja homem, seja mulher, né? Mas assim, há uma necessidade de tomar consciência desses papéis e de perceber isso como um caminho de evolução. Então, quando eu penso nas deusas como um caminho de evolução,
ela, a gente vai primeiro ter que olhar para séries, porque séries vai falar das relações de dependência emocional. E a vida toda nossa tá amarrada sempre pelas dependências, né? Sempre a gente tem uma bengala, sempre tem uma muleta, sempre tem alguma relação de dependência que gera alguma limitação na nossa vida, mesmo que a gente nem perceba, né? Então, no mito das séries, ela vai ter que abrir mão da filha, né? Ela vai ter que abrir mão desse lugar, dessa codependência emocional fortíssimo para aprender a ser Palas Atena, né? Porque se eu não abrir mão da dependência, eu vou estar sempre caminhando de muleta. E daí eu não sou eu mesma também, né? Ou não realizo meus sonhos, porque eu estou sempre fazendo tudo para o outro, ou por essa dependência, ou vivendo a vida para sustentar e manter essa pessoa sempre perto de mim, né? Sem a qual eu acho que eu não vivo. E ela vai ter que abrir mão disso, né? Ela vai ter que perder, né, essa filha, ou, enfim, vai ter que se separar dessa relação simbiótica aí, para daí chegar na Palas, que seria o momento onde a gente aprende a ser guerreira das próprias lutas, né? Eu tô defendendo a minha guerra, não tô lutando a guerra do outro, e eu tô caminhando sozinha, sem muleta, né? Porque quando você entra no arquétipo da Palas, você não tá dependendo de ninguém, você é uma guerreira, você dá conta e você faz sozinha. Mas não dá para ficar só na Palas, porque senão você é uma guerreira, você dá conta, você luta, você mata dragão todo dia, só que vai caminhar só, né? Porque a Palas é um feminino que está ferido. Como ele está ferido, ela só vê qualidades no masculino, então ela veste a camisa do masculino e vai ser um guerreiro, né? Quase um macho aí de espada na mão. É, e ela vai ter que se curar desse lugar, né? Para ela ir mais além, ela vai ter que enxergar, em primeiro lugar, a ferida desse feminino, né? Onde é que está essa dor com esse feminino? Porque como eu tenho uma dor, eu não olho para isso com bons olhos, então eu nem reconheço isso em mim. E eu vou só reconhecer o lado masculino, eu só vou ter bons olhos para o masculino. Mas o masculino não tem bons olhos para uma Palas Atena, né? Porque homem não gosta de homem, entendeu? Se você estiver buscando uma relação heterossexual, claro. Aqui não vou entrar no tema do gênero, né? Mas falando, né, de casal e de energia yin e yang, se eu quiser um companheiro, eu sendo muito yang, ou eu vou atrair um cara muito yin, ou eu não vou atrair nada, né? Então, por isso ela fica sempre só. Tá muito na energia do masculino e não tem nada, ela não valida o feminino, né? Então ela vai também ter que evoluir, vai ter que se transformar para alcançar a Vesta. E aí, quando ela cura esse feminino, aí, ou seja, ela integra masculino e feminino, ou vai balancear isso, aí ela chega nesse arquétipo, né, que a gente vai chamar de Vesta, ou Estia para os gregos, que é esse lugar da autocontemplação. Eu me basto, né? Eu não preciso de um outro, eu não preciso de uma outra, eu não preciso de ninguém. Não preciso de filha, não preciso de mãe, de pai, não tenho dependência mais, já curei as séries, não caminho mais só no sentido da luta, de estar sempre brigando com o mundo, porque eu não tenho mais, não caminho com a ferida, né? Não estou sempre armada com uma espada na mão. Mesmo que ela não usasse a força bruta e usasse só a cabeça, mas ainda assim estava sempre armada, né? Agora ela se desarma, e daí eu consigo encontrar a Vesta. E a Vesta ela tem um propósito, né? Esse propósito que a chama guia, né? Então aí quando eu encontro isso, em geral é onde eu encontro muita plenitude, porque agora eu encontrei um propósito que é do meu coração, da minha essência, não do ego, né? Não da cabeça, mas é algo que faz com que eu tenha a vida desse, tenho, dá sentido para a vida isso, né? Então, quando a gente encontra esse lugar, que é um lugar de muita plenitude e de autossuficiência, mas onde eu não estou mais pensando só em mim, onde aquilo que eu emano é para mim e para melhorar ainda mais o meu entorno, né? Que investe, às vezes a gente está fazendo algo que é muito maior do que a gente imagina, só porque você está bem, você contribui com o todo, né? Aí eu posso chegar na Hera, que é a esposa, ou aquela que vai encontrar um companheiro ou uma companheira, né? Aí eu, quando eu entro na Hera, eu entro nesse lugar que pode.
Ou seja, é como se eu desenvolvi o melhor de um individual para daí poder encontrar uma outra pessoa para caminhar ao meu lado. Porque a Hera também vai ter que, né, trabalhar as suas feridas para caminhar no equilíbrio, porque senão ou ela manda no marido ou o marido manda nela, né? Daí sempre um tá maior que o outro. Então, como alcançar um lugar de parceria onde eu caminho lado a lado, né? Ninguém é maior que ninguém, ninguém manda no outro, e a gente tem uma parceria, um companheirismo que faz com que no equilíbrio a gente sustente a relação, né? Seja que relação for essa. Mas todos nós precisaríamos aprender também a ser era, né? Para poder dar conta de caminhar no equilíbrio com os outros ou com as relações. E esses quatro papéis, quando bem integrados, levam para a evolução da humanidade em si, né? Porque se todo mundo tivesse esse caminho interno resolvido, né? A humanidade era outra, ou, né? As pessoas estavam expressando outro nível de relação, né? Por isso elas são a ponte para alcançar esse melhor dos transpessoais, que levaria para a nossa verdadeira evolução enquanto espécie, né? Muito bem, então vamos lá. Começando aqui com a astronomia, vamos entender um pouquinho como é que eles foram encontrados, esses asteroides, né? Então, essa aqui é uma imagem das séries. Foi um matemático alemão chamado Johann Titus que primeiro observou a existência dessa progressão regular que eu falei para vocês nas distâncias planetárias, né? Como e percebeu essa interrupção nas órbitas de Marte para Júpiter, ou seja, esse grande buraco, né? Tem uma desproporção aí quando chega na distância de Marte para Júpiter. Kepler, muito antes dele, já tinha sugerido, lá em 1598, que devia haver um planeta entre Marte e Júpiter. Então, óbvio que os astrônomos sempre vão estudar, né? Quem veio antes, quem veio antes falou. Então, sempre, já fazia tempo que procurava alguma coisa entre Marte e Júpiter, né? Mas aí foi o Johann Titus que levou bem a sério isso. Falou, opa, peraí, né? O Kepler falou, deixa eu levar isso, né? Quem sabe serei eu que vou encontrar que agora, né, já tem mais tecnologia, já tem muita coisa que dá para ir além do período do Kepler. Então foi o Johann Titus que começou a observar o céu, tentando encontrar alguma coisa, né, entre Marte e Júpiter. E daí ele adotou de um outro astrônomo que chama Johann Bode, sei lá, também alemão, acabou adotando e divulgando a fórmula do Titius. E assim se tornou conhecida essa fórmula, ou seja, essa fórmula para calcular as órbitas dos planetas, né, e essa relação de um para o outro, acabou sendo conhecido como Lei de Bode e promoveu uma busca por novos planetas usando essa lei, ou seja, ele fez né, usou uma regra matemática aí do Titius e aí começou a aplicar isso para falar, eu vou encontrar alguma coisa nesse céu. E foi assim que, em 1781 o astrônomo, porque em 1781, Urano, com a descoberta de Urano, né? Essa teoria deles ficou muito mais forte, porque isso deu credibilidade a essa teoria anterior e acabou antecipando a descoberta do primeiro asteroide, que ocorreu menos de 20 anos depois da descoberta de Urano. Então, claro, precisou chegar Urano ou um telescópio, né? Ou seja, precisou chegar uma tecnologia para enxergar o céu um pouco além para eles conseguirem descobrir não só Urano, como tudo o resto que foi descoberto. Mas a partir da descoberta de Urano, trouxe essa possibilidade, né, de reforço nessas teorias. E aí, um outro astrônomo, que foi o Giovanni Piazzi, quem foi avistou, né, que avistou Ceres pela primeira vez no Ano Novo. Olha que lindo, imagina que presente de Ano Novo, né? No Ano Novo de 1801. Mesmo ano em que Hegel publicou uma dissertação tentando provar que não podia haver um planeta entre Marte e Júpiter. Imagina que chato, né, para o Hegel. Então, o cara perdeu o maior tempo tentando provar que só podia ser besteira falar que tinha algo entre Marte e Júpiter, e aí no mesmo ano o cara provou que tinha. Mas enfim, logo depois que o Piazzi encontrou Ceres, que foi em 1801, foi bem a entrada do século XIX, né? Outros três asteroides foram descobertos, que foi Pallas, em 1802, depois Juno, em 1804 e, por último, a Vesta, em 1807.
E depois disso nunca mais pararam de encontrar coisa, né? Porque já, já tem mais de 2.000, acho, asteroides nomeados ali nesse cinturão. Enfim, esse aqui foi o astrônomo que descobriu as séries do século XVIII. Ele veio do século XVIII para XIX, né? Descobriu ela lá no século XIX, 1801. Ele foi um monge. Isso para a gente não esquecer o quanto que a astrologia sempre nasceu dentro dos sacerdotes, né? Ou seja, o sacerdócio, que era a casta nobre, abaixo, né, abaixo do papa ou abaixo do rei, enfim, a casta que sempre mandava, né, nos líderes era sempre a dos sacerdotes, então não mudou muito, né? E por muito tempo a astrologia fez parte dessa elite, né, de intelectuais sacerdotes, né? Até o século XVIII era assim, depois é que começou a mudar isso. Mas enfim, ele foi um monge cuja curiosidade foi muito além dos assuntos teológicos, foi um erudito professor de matemática e tornou-se em 1790 o primeiro diretor do Observatório Astronômico de Palermo, na Sicília. Então era um grande astrônomo do século XVIII. E em 1801 descobriu Ceres, que foi o primeiro dos asteroides, definiu três parâmetros para a fixação da sua órbita, as quais posteriormente revelaram-se corretas. Em homenagem à sua contribuição, o milésimo asteroide descoberto recebeu o nome dele, que é Giuseppe Piazzi. Os astrônomos ainda não chegaram a uma conclusão a respeito do número aproximado de asteroides que existem nesse cinturão que orbita entre Marte e Júpiter, né? Porque milhares de fragmentos estão ali, né? Alguns falam em 40.000, enquanto outros acreditam haver por volta de 100.000 deles. Ulalá, né? Então, até é difícil para a gente falar quem é que está fazendo o quê nesse pedaço do céu, né? Será que é do asteroide mesmo que está vindo essa energia? Por isso é tão polêmico falar de asteroides. Quando a gente põe esses pontos no mapa, eu vou dar vários exemplos aí para vocês ao longo desse curso. Então vocês vão ver, até olhando o próprio mapa, né? Eu, quando olhei para o meu mapa, eu fiquei chocada, porque eu falei, não acredito, assim, não podia ser outra deusa, não podia ser uma Afrodite no meu ascendente, né? Não, Palas Atena cravado no meu ascendente. Eu falei assim, ai, não, não é nem surpresa, né? Mas, enfim, informações que talvez de outra forma eu não enxergaria tão forte a Palas Atena em mim, né? E tudo que ela representa, não só a parte do conhecimento. Mas quando a gente olha para esse número de pedrinhas, né, que estão orbitando ali entre Marte e Júpiter, e a gente vai falar de projeção disso sobre a eclíptica, realmente é um tema muito polêmico, porque se eu for pensar do ponto de vista material, a gente. O que que me diz que é Ceres e não, sei lá, qualquer outra pedra? E por que que é essa pedra nesse lugar do céu que está gerando isso na minha vida em termos de comportamento, né? Então eu entendo quando alguns astrólogos rejeitam os asteroides, né? Porque eles falam não é algo que você consegue precisar a localização, porque é um bando de pedra andando junto ali. Enfim, é diferente de um planeta, né? Um corpo muito maior que exerce uma gravidade, uma força muito maior do que esses pedacinhos de pedregulho aí. Então, enfim, no ponto de vista material, daria para realmente falar e até aumentar a polêmica em relação de se vale a pena dar tanta importância para isso. Mas o ponto é, quando a gente põe no mapa, a gente fica chocada, porque funciona, né? Funciona e é muito forte o quanto funciona para o mapa de todos os clientes que eu já atendi, para um monte de mapas de famosos que eu já botei, né, para pegar exemplos. Você fala assim, nossa, grita esse arquétipo para a vida dessa pessoa, então não dá para desconsiderar. Mesmo que pensando de um ponto de vista bem material, fique estranho falar, né, de um lugar que tem milhares de pedregulhos, digamos assim, né, orbitando, para você definir realmente que foi desse, ou do A, do B ou do C. Por que que está trazendo tanta interferência esse pedaço do céu, né? Mas na prática atua, então eu sou contra fatos, não há argumentos, né? Eu testo. Quando na prática isso acontece e funciona, eu já não fico mais querendo descobrir por que que funciona ou deixou de funcionar, entendeu?
que funciona, funciona, né? Então, eu acabo cedendo na teoria à prática. Para mim, a prática sempre vem em primeiro lugar, ainda mais que eu sou virginiana, né? Botei em prática, a coisa não funciona, eu descarto. Agora, se eu pus em prática, a coisa bateu, ninguém me convence do contrário. Enfim, existem muitas teorias a respeito da origem dos asteroides. Uns astrônomos defendem que eles seriam restos de um planeta que se desintegrou. Então, pensa, existia um planeta entre Marte e Júpiter que, por alguma razão, se desintegrou em 1000 pedacinhos, e aí esses pedacinhos desse planeta estão distribuídos ali e estão orbitando nessa região. Uma segunda hipótese, né? Houve um choque de dois planetas. Dois planetas chocaram-se, óbvio, explodiram, e aí surgiu, ou até um protoplaneta, né? Podia ser um planeta em formação que esbarrou em outro, e aí gerou esses milhares de pedacinhos ali, de corpos rochosos orbitando entre Marte e Júpiter. E a terceira hipótese, que eu acho a mais provável, né? Isso do meu ponto de vista, mas quem sou eu, né? São astrônomos que falam isso, então não, né, não dá para dizer que uma hipótese é bem melhor que a outra. Que na lógica minha, eu acho que a terceira é a mais plausível. Era um embrião, ou seja, um protoplaneta que não conseguiu chegar à formação por conta da força gravitacional mesmo entre Marte e Júpiter. Porque pensa, cada planeta tem a sua esfera de gravidade. E Júpiter, a gente sabe que ele é o maior de todos do sistema solar. Por isso ele é chamado de o grande protetor. Não só porque Zeus era o protetor do Olimpo, mas não à toa deram o nome de Júpiter para esse planeta, né? Porque a força, o tamanho que ele tem, exerce uma força de gravidade maior do que qualquer outro astro do nosso sistema solar, tirando o Sol, né? Então, qualquer coisa quando passa perto de Júpiter é atraído pela força gravitacional de Júpiter e vai ser puxado para o seu planeta ou para a sua órbita. Agora pensa, tem Júpiter de um lado e tem Marte de outro. Júpiter tá, né, tem gravidade puxando as coisas para chegarem na sua órbita. E Marte também tem uma força gravitacional menor do que Júpiter, mas também tem. Então, quando começa a chegar perto, né, da órbita de Marte, também já está recebendo a força de gravidade que vem de Marte. E além da força que está vindo do Sol do lado de cá, né? Então pensa, tem um Júpiter atraindo para cá, tem o Sol e o Marte atraindo para cá. E aí tem algo entre os dois que estava querendo se formar, porque um planeta ele se forma pela força gravitacional de uma estrela, né? E que vai atrair poeira cósmica e muitos elementos químicos que vão ficar ali orbitando, orbitando até em determinado milhares de anos depois se comprimir a ponto de formar uma esfera, né? Que a gente chama planeta. Então é muito provável que poderia ser um embrião, ou seja, esse corpo, né, de esteira, poeira estelar, com um monte de elemento químico que está tentando se formar ali um planetinha, mas o Júpiter ficou com essa força tão grande puxando contra que ele não conseguiu efetivamente chegar a se formar por completo e ficou fragmentado. De toda forma, as três hipóteses poderiam ser corretas. Por isso que não chegou até hoje um consenso, né? Qual dos três, ainda não descobriram efetivamente, né? Qual das três hipóteses é a dos cinturões de asteroides, tá? Mônica, pode perguntar. No astro.com tem mais de 25.000 asteroides catalogados. Eu utilizo ele. Foi até o Ricardo que me indicou, que ele é fissurado por asteroides também. E Uhum. aí lá tem mais de 25.000. Sim, porque também não tem só esse cinturão de asteroides, entende? Nem todos vão estar no Uhum. mesmo lugar. Então Sim, você tem os troianos, né? Tem o cinturão de asteroides, tem os troianos que estão nessa região também entre Marte e Júpiter. Mas você tem o cinturão de Kuiper, por exemplo, que é de onde veio o Quirón, que é além de Plutão. Enfim, o nosso sistema solar hoje, acho que nessa, deixa eu ver se tem uma imagem ali atrás. Deixa eu ver se eu volto. Ah, peraí. Acho que aqui. Não.
aqui, né? Então, porque tem um cinturão aqui, que é esse onde estão essas quatro deusas, mas tem do outro lado aqui, nessa roda, ou seja, dentro dessa órbita entre Marte e Júpiter, tem um outro grupo de asteroides que é chamado os troianos, e depois tem aqui o cinturão de Kuiper, né? Que está além da órbita de Plutão, entendeu? Uhum. Então, assim, tem milhares de asteroides no nosso sistema solar. É que esses todos que estão elencados ali pelo software, eu não sei. Enfim, deve ter uns de um cinturão, outros de outro, né? Não deve ser tudo só desse pedaço aqui, deve ser dos três, provavelmente, né? E outra coisa, falam, assim, nos meus estudos, que havia Tiamat e que uma das passagens de Nibiru, por causa das 9 luas que ele tem, que acabou chocando com o Tiamat, e ele estilhaçou e formou esse cinturão aí. Isso aí também é uma coisa que eu paro para pensar, porque nessa nesse sistema solar tem esse planeta que faz uma órbita entre Vênus e Júpiter, que ele passa a cada 3.600 anos, como se viesse debaixo do prato, né? Passasse por cima e voltasse por baixo. E que numa dessas passagens, por ele ter 9 luas, que é o Nibiru, esse planeta acabou colidiu com uma das luas e se estilhaçou e acabou formando esse cinturão aí. Ah, bom, essa história eu não conheço a fundo, com certeza. Quer dizer, isso dá para. Eu já ouvi falar de Nibiru, mas eu imagino que isso não é reconhecido ainda pelos astrônomos, né? Não, não é reconhecido, Sim. E mas aí a gente não sabe se é numa outra dimensão que existe Nibiru ou se ele faz parte de um outro sistema solar e a órbita dele cruza em algum momento o nosso sistema solar, né? Enfim, eu teria que ler mais sobre ele para poder defender alguma coisa, porque tem muita coisa que se fala que às vezes não é nessa dimensão, entende? Então, na dimensão de 3D, nunca vão enxergar. Porque com toda a tecnologia que a gente tem, imagina, do jeito que a gente já foi longe no no universo, né? Porque já tem 2/3 desse universo que já foram mapeados por satélite, por sonda, por um monte de coisa. Não seria possível que tivesse um outro planeta que ainda não tivesse sido visto, entende? Se a gente já foi milhares de anos-luz além, a gente já viu outras galáxias, outras um monte de coisa, entende? Então, uhum, se não encontrou esse planeta no nosso sistema solar, ou ele não pertence a esse sistema solar e ele faz alguma órbita muito doida que cruza o nosso, e aí por isso não encontraram, ou ele não está nessa dimensão, entende? E aí as pessoas às vezes falam como se fosse da dimensão do tempo e espaço que nós vivemos, e às vezes ele existe num outro tempo e espaço. Então, não será visto com os olhos da 3D, é ver por alguém que tem extrasensorialidade, sei lá, entendeu? não, eu não sei se eu acredito que seja mais dele pertencer a um outro sistema e acaba atravessando o nosso, porque até há pouco tempo já estão começando a falar de Nibiru já, até. Uhum, uhum. Mas é assim, é como se fosse uma coisa meio que ainda velada, sabe? Sim. É, enfim, Sei lá, ainda tem vai muito saber. mistério, né, para descobrir. É, Mas de é. toda forma, né, independente da onde, né, que se partiu esses milhares de pedacinhos, seja porque foi um protoplaneta, seja porque foram dois planetas que se chocaram e aí explodiu, né, poderia ter sido um de tipo Nibiru com outro que explodiu e virou esse cinturão de asteroides, por que não, né? No momento em que o cinturão foi criado, a gente não tinha a tecnologia para perceber como que foi, né? Quem é que se encontrou com quem? A gente só encontrou a tecnologia quando eles já estavam todos despedaçados, né? Enfim, então nesse sentido é que. Ai, peraí, deixa eu ver se tinha alguém querendo entrar na sala. Acho que eu tinha uma pessoa talvez pedindo para entrar e eu não vi. Deixa eu só avisar aqui. Mas enfim, pode ser, né? A gente, enfim, talvez daqui a um tempo se descubra ou tenha alguma confirmação em relação a isso, né? No momento a gente não tem certeza ainda. Mas de toda forma, assim, simbolicamente isso atua, então a gente vai.
pelo menos esses maiores, né, que tem quase o formato até Ceres, ela era chamada de asteroide. Depois, no período em que diminuíram Plutão e chamaram ele de planeta anão, aí começaram, enfim, que gerou uma polêmica, né, na comunidade astronômica terem rebaixado Plutão. E daí resolveram mudar o nome, porque estava feio essa coisa de chamar planeta anão, coitado, né, com toda a potência e força ainda do que ele gera para nós, né? Então, transformaram o Plutão em Plutóide, ou seja, deram um novo nome para a categoria dele. Então, hoje ele é um Plutóide. E daí as Ceres, porque ela tem um tamanho de quase de um planeta, ela responde a todas as características do que deveria ser um planeta anão, né? Aí ela subiu de categoria. Então, hoje a Ceres é um Plutóide. Ela e Plutão são dois Plutóides do nosso sistema solar, mas eu acho ridículo essas mudanças de nomenclatura, né? Porque isso é só uma nomenclatura, tá? Mas de toda forma, astronomicamente, hoje Ceres nem é mais considerada asteroide, apesar dela estar nesse lugar, nesse mesmo lugar, ou seja, ela ainda está orbitando ali entre Marte e Júpiter, junto com os outros todos, mas resolveram chamá-la de Plutóide, né? Porque e uns astrólogos que eu já vi até um texto, uma palestra, não lembro de algum astrólogo aqui, defendendo que ela deveria ser chamada de planeta, que ela tem que ser, subir de categoria e virar planeta, porque ela cumpre os requisitos do que seria um planeta. E aí eu nunca fui a fundo nessa pesquisa para defender isso ou não, porque eu acho estranho, porque para ser planeta você teria que ter uma órbita própria, né? E até poder atrair outros a orbitarem à sua volta. Eu não sei se ela cumpre tudo isso, mas de toda forma eu sei que é uma pesquisa de um astrólogo que eu li, enfim, vi numa dessas listas de grupo aí, o pessoal falando e ele defendendo que Ceres é planeta, não tinha que ser asteroide. Mas acho que ainda vamos falar muito dessas categorizações, né? Conforme a humanidade vai descobrindo outras coisas, enfim, vai mudando a perspectiva, né? E vão dando outros nomes, mas enfim, independente se ela é plutóide, se ela é um asteroide, se ela é planeta, o que interessa é que ela atua e no mapa, quando você coloca, você vê nitidamente a interferência, o quanto esse arquétipo pode ser expressivo ou não. Porque dependendo também da forma como ele está no mapa, a casa ou os aspectos, ele pode não ser expressivo para você. Pode ser que outro asteroide seja muito mais expressivo e você quase não identifique a presença dela na sua vida. Agora, dependendo da casa, dependendo do aspecto, se forma aspectos com os pessoais ou se está em casas angulares, com certeza ela vai ser muito mais expressiva. E aí, para cada um dos asteroides que a gente for analisar, né? Nem todos têm que estar governando a sua vida. Às vezes tem um que é muito forte, outros nem tanto, mas com certeza a gente vai enxergar e vai dar para perceber a interpretação deles, independente de onde ele esteja no mapa, tá? Muito bem. Então, vamos lá, né? Deixa eu só olhar aqui para alguém tem alguma dúvida, pergunta até agora, quer trazer alguma percepção? Ou tá tranquilo? Tá, acho que tá tranquilo, né? Então, vamos lá. Então, vou continuar aqui mais um pouquinho. Então, vamos entrar no primeiro deles, que é as Ceres. Ou Deméter, né? Deméter para os gregos, Ceres para os romanos. Para entender as Ceres, a gente vai ter que contar o mito. Então, eu vou começar contando a mitologia, né? A história da Deméter. Obviamente do meu jeito, né, gente? Depois eu passo o texto original para vocês, mas a minha interpretação para o mito da Deméter e o rapto da Perséfone. Ah, a Deméter, ela é uma das deusas do Olimpo. Ela é filha de Cronos e Reia, então ela tem seis irmãos, né? Cinco irmãos, seis com ela. Então, não sei se vocês lembram, mas dentro, né, do panteão, Urano se deitava com Gaia, foi gerando vários filhos. Por último, nasceram os titãs. O último dos titãs foi os Cronos, que é o Senhor do Tempo.
Cronos, para defender a mãe, que estava cansada de parir, parir não ver os filhos crescer, então ele se rebela, né? A mãe dá uma foice, Cronos chega na calada da noite, castra o pai, separa o céu da terra, e aí destrona o pai, né? E aí Cronos assume o trono do Olimpo, casa com a irmã Reia, e aí começa a ter os filhos. E aí ele vai ter a Este, vai ser a primeira delas, depois tem Deméter, depois vem o Hades, vem o Poseidon, vem a Hera, e o último vai ser o Zeus, né? Que a mãe de novo vai salvar, porque não aguenta mais parir, parir, não vê o filho crescer, igual acontecia com Urano e Gaia, né? Mas qual que é a história da Deméter, né? Então, assim, a Deméter ela vai nascer, né, nessa linhagem aí, filha do Cronos com a Reia, o senhor do tempo, Saturno, né, com a sua irmã. E ela é irmã, então, ela é irmã de Zeus, ela é irmã de Poseidon, Netuno, ela é irmã de Hades, Plutão, ela é irmã da Hera, ou Juno para os romanos, ela é irmã da Vesta, ou Hestia para os gregos. Ela é seis, né? Uma dos seis irmãos que a gente vai chamar de os deuses do Olimpo. O que acontece é, apesar dela ser uma dessas seis, né? O que que foi acontecer com a história desses irmãos? Quando o Cronos foi dando à luz os seus filhos, a partir de Hestia, como ele tinha destronado o pai, né? E pegado o lugar do pai, ele pensa assim, e fala, caraca, né? Se eu deixar um dos filhos meus vivos, vai que, né? Vai que eles crescem e fazem comigo aquilo que eu fiz com meu pai. Não posso dar bobeira. Meu pai ainda deixou todo mundo vivo, né? Eu tenho que ser melhor que meu pai. E aí senta no trono, né? Porque toda vez que a gente julga uma geração anterior e acha que vai fazer melhor, você já está sentando no trono, você vai fazer exatamente igual, né? Então ele achou que era melhor que o pai, que ia fazer melhor ainda. Quando nascem os filhos, ele começa a engolir, né? Vai engolindo em um, em um, em um, em um, até que quando chega às vezes dos Zeus, a Reia não aguenta mais. Parir, parir, não viu o filho crescer. E aí ela vai dar um jeito de salvar Zeus. Então ela esconde os Zeus lá em Creta, traz uma pedra para o Saturno, enrola no coelho e fala: "Ah, aqui teu filhinho que acabou de nascer para você comer, né?" O Cronos come o filho achando que resolveu o problema, mas o Zeus foi salvo. Então o Zeus vai ser cuidado, né, pela cabra malteia, vai comer, beber leitinho de cabra e melzinho na boca, né? Vai ser super mimado pelas ninfas lá da ilha. E aí, quando ele assume a maioridade, a mãe traz ele pro Olimpo para que ele destrone o pai, né? Ou seja, o destino vai se cumprir novamente. Ela prepara uma poção, dá para o filho, ele vira um copeiro no banquete dos Zeus. Os Zeus, Cronos nem percebe, né, na festa que Zeus era o filho, porque os Cronos achou que tinha engolido todos os filhos, né? E aí ele vai tomar essa poçãozinha que a Reia mesmo preparou, e aí ele começa a passar mal na festa, e aí ele vai regurgitar, e aí bota todo mundo para fora, né? Todos os filhos que ele engoliu, ele vai vomitar de volta. E daí o Zeus se apresenta e fala: aí, galera, vamos tirar esse pai tirano do poder. Daí os irmãos se unem e destronam Cronos. E Cronos vai ser levado para o Tártaro, junto com seus irmãos todos que estavam lá enfiados no ventre da Gaia desde a época que o Cronos tinha assumido o poder, né? E aí o que que vai acontecer? Agora o Olimpo está na mão desses seis irmãos. E aí, nesse momento, o- os irmãos resolvem que eles vão fazer uma divisão. Vamos dividir o mundo, aí ver cada um vai pegar um pedaço. Aí eles pegam três palitinhos e fazem um sorteio, né? Quem é que vai ficar com o céu, quem que vai ficar com os oceanos e a terra, quem vai ficar com o mundo debaixo da terra, né? O mundo inferior. E aí, por sorte de Zeus, né? Zeus já nasceu com aquilo para a lua, ou seja, é sempre o sortudo, né? Já não foi engolido pelo pai, já foi criado por cabrinha e melzinho na boca, e agora ainda tirou o céu, né? Então ele ganha o céu, fica lá Deus dos deuses governando o céu. Poseidon ganhou os mares e a superfície terrestre, e o Hades ficou com o mundo de baixo, né? E foi lá viver no mundo inferior. Só que nesse momento, quando os deuses, os três homens, os três irmãos, né, dividem o mundo em três, as irmãs ficaram sem nada, né? Ou seja, assim, aí já estamos vendo de novo a força do patriarcado. Os seis lutaram juntos, os seis venceram a guerra com os titãs.
mas só os homens que ficaram com o poder. Então a Deméter não saiu muito feliz, né? Nenhuma das três. A Hera detestou essa ideia. Depois ela vai dar um jeito de casar com o rei, né? Porque ela fala: bom, o único jeito de eu ter poder então vai ser casar com o rei. Quem é o rei aqui? Quem é que manda aqui em cima? É Zeus. Daí ela vai conseguir conquistar os Zeus, né? Isso a gente vai contar melhor quando for falar da Hera. A Deméter saiu pé da vida, né? Porque fez tudo, lutou junto, né? Ajudou a essa conquista, mas não ganhou pedaço nenhum. E a Vesta, como ela não é apegada, né, a esse mundo, né, apegada às coisas materiais, muito menos à cobiça, nem a luxo, nem a conforto, nem coisa nenhuma, ela não se incomodou, né? Falou: deixa esses irmãos que fiquem brigando aí pelo seu quinhão, eu não preciso de nada disso. Ela é bem desapegada. Mas a Deméter ficou bem incomodadinha, né? E aí os Zeus, acho, provavelmente querendo aplacar, né, a ira da Deméter, até para as mulheres não se revoltarem contra ele, né? Resolveu fazer o que ele faz de melhor, que é seduzir, né? Que Zeus é um grande garanhão, né? Ele seduz todas as mulheres. Não pode ver uma mulher bonita que ele seduz. E normalmente ele conquista, né? Ele é um grande conquistador. Então ele vai e seduz as séries, né? E, e ele é tão bom nisso que nem ela, mesmo com toda a raiva que ela tava do irmão, não resistiu. E ela vai engravidar dessa relação, né? Que ela engravida da Core. Só que quando a Core tá para nascer, imagina, ela estava feliz da vida, né? Uma mulher apaixonada, né? Com Deus, né? O Zeus ali, o Senhor do mundo de cima, e agora ainda esperando um bebê. Mas bastou o bebê nascer que o pai desapareceu. Zeus falou: eu não vou casar com você, né? Não prometi casamento, não. Não me cobre nada, que eu não tenho nada a ver com isso. Continuou livre, leve e solto, como sempre. Pra quê, né? Porque isso fez a Deméter virar uma fera. Ela ficou muito traumatizada com essa história. Então, dali pra frente, a Deméter nunca mais foi a mesma, porque ela passou a odiar os homens, né? Ou pelo menos a desprezar. Se não odiar, no mínimo despreza. E ela passa então a botar toda a energia, todo o amor que ela tinha para dar para Zeus, como agora não tem mais os Zeus para ela distribuir, ela dedica para essa filha. E a filha acaba virando uma muleta para ela, né? Porque é aquela que vai ocupar o lugar desse homem que não está do meu lado. Então ela se dedica de corpo e alma, ela ama incondicionalmente essa filha. Ela dá o nome de Core para essa menina, né? E essa menina é puro coração, né? Só que o fato dela ter tanto medo de perder a Core faz com que ela não deixe nunca essa criança sozinha. Ela cria a menina numa redoma de vidro. Então a Core, ela é criada com tudo do bom e do melhor, com uma mãe que ama ela profundamente, recebendo tudo de melhor que essa mãe tem para dar, a ponto de tentar fazê-la nunca querer sair do ninho, né? Porque sabe como é que é uma mãe super protetora. Ela faz tudo para o filho não querer precisar de nada lá fora. Então, enquanto o filho tem tudo, para que que ele vai sair de casa, né? Se eu tenho casa, comida, roupa lavada e ainda beijinho, né? Para que que eu vou buscar algo lá fora? Então, ela vai fazer isso pela Core, né? Ela vai dar de tudo para essa menina nunca nem querer pensar que existe alguma coisa melhor lá fora para se conhecer. Então, essa menina, ela cresce com um coração de ouro, mas ingênua, né? Porque ela nunca viu nada do mundo, ela nunca saiu de dentro do quintal da Deméter. Ela nunca andou sozinha na terra. Ela só saía para a rua se fosse com todo o cortejo das damas de companhia dela juntos, né? O único lugar que ela ficava sozinha era do bosque da mãe, ou seja, no quintal da casa da mãe. Então ela vai crescendo, vira uma adolescente, uma menina lindíssima, por sinal, né? Mas emocionalmente muito imatura, porque ela não experimentou nada da vida, ela não conhece nada da vida e ela nunca nem viu maldade no mundo, então ela não sabe nem reconhecer o mal. Como que eu vou reconhecer o mal se eu nunca nem enxerguei isso, né? E ela cresce ouvindo a mãe num discurso muito ruim, muito negativo, né? Porque a Deméter, como ficou com muita mágoa, né? Saiu traumatizada da relação com Zeus, a Deméter passa a vida dizendo que homem não presta, né? Homem não presta, cuidado aí, homem não presta.
E esse é o mantra da Deméter, né? Homem não presta. A Core cresce amando essa mãe, né? Numa relação muito dependente dessa mãe, porque não sabia fazer nada sem a mãe também não largava ela por nada. Mas ela, como não conhecia nada do mundo, achou que o mundo era assim e assim já estava bom. Só que o que vai acontecer é que um belo dia, né, o Zeus resolveu dar uma espiadinha no mundo de cima, né? Ele estava lá muito tempo lá embaixo, meio cansado, cansado da solidão, né? E de repente abre uma fresta no teto ali do mundo de baixo e ele enxerga justamente a Core. E quando ele vê aquela menina, que já era quase uma mulher, né? Linda, pura, né? Doce, suave, até ingênua, né? De tão pura que era, tipo a Branca de Neve, né? Tão bela e tão pura como a neve. Ele não resiste. E ele fala: Nossa, essa é a mulher perfeita para morar comigo. Eu acho que essa vai ser a mãe dos meus filhos, né? Eu quero casar com essa mulher. E aí ele vai lá para o mundo de cima, dá uma fugidinha, entra no Olimpo, chama o irmão para uma conversa e fala assim: Zeus, eu estou cansado de ficar sozinho lá embaixo. Eu quero uma esposa, né? E olhando, eu procurei, procurei, procurei. E a pessoa que melhor me serve, a mulher que mais me encantou até agora, que eu quero pedir a mão em casamento, é tua filha. Você deixou casar com a tua filha? E aí o Zeus fica meio, né, num bico de sinuca, porque ele fala, putz, mas você vai ter que convencer a Deméter, né? Ainda mais, se a Deméter deixar, né? Você aceita, você aprova? Posso levar ela para minha esposa? E o Zeus meio que se faz de morto, né? Fala, olha, finge que eu não tô sabendo. Se você conseguir, né, convencer a Core, eu conseguir levá-la, eu vou fingir que eu não tô sabendo de nada, não vou te perseguir, né? Mas você que se vire aí, eu não tenho nada a ver com isso. Como sempre, o Zeus sai de mansinho e nunca quer se intrometer, né? E aí o Hades, então, pensa, fala, tem que ter um plano, porque eu também não posso trazê-la à força. Ela vai ter que dar um sim, ela vai ter que dar um sinal de que ela permite que eu busque, né? Porque se é aquela coisa, ninguém, o mal não entra na nossa casa se a gente não abrir a porta, né? Então, se ela abrir a porta, eu entro. Agora, se ela não abrir, não posso fazer nada. Vamos ver. E aí ele planeja uma estratégia para que ela possa abrir a porta para ele, né? Que ele também não é nada bobo. E se tem uma coisa que ele tem é malícia, né? O oposto dela que é zero ingenuidade. Ele então planta uma florzinha diferente no jardim, porque ele começa a observar a rotina da Core e descobre que a única coisa que, o único momento do dia, né, ou da semana que ela fica sozinha, que ela não tá com a mãe ali de cão de guarda, é quando ela tá no quintal da casa da mãe, quando ela fica lá passeando pelo jardim, pelo bosque da Deméter. E percebe que ela adora plantinhas, que ela adora plantas, que ela gosta das flores, né? Enfim, ele vê que isso seria uma oportunidade. Então, ele, sem que ninguém perceba, sem que a Deméter perceba, ele planta um narciso no jardim da Deméter. Uma flor que nunca existiu por lá. E aí, um belo dia, a Core passeando pelo jardim, senta para tomar um solzinho no quintal da casa da mãe, tá sozinha. Ela olha para o jardim e vê uma planta que ela nunca viu na vida. O narciso tinha florescido. E ela fica deslumbrada, né? Que flor é essa que eu não conheço? Então, não resistindo, ela resolve catar a flor. E quando ela puxa a flor, arranca as raízes da planta do solo, abre uma fenda. Ela resolve inalar a flor, porque ela estava, né? Nossa, até entorpecida pela beleza da planta. Mal sabia ela que o narciso vem da mesma raiz da palavra narcótico, né? Narquê. Narquê é toxicológico, né? Tóxico, enfim. Então era uma flor entorpecente. Ela então, quando ela inala o narciso, ela fica entorpecida, ela perde a consciência. E daí ela desmaia. Nessa falta da consciência, como ela abriu um vão, ou seja, ela deu permissão para o mundo de baixo, né, chegar no mundo de cima, pronto, não precisava mais do que isso, né? Hades já estava preparado, sobe com seus corcéis negros a carruagem, pega ela nos braços e entra no fenda de novo e volta para o fundo da terra. A terra se fecha e desapareceu a Core. Ninguém mais ouviu falar dela. A Deméter vai, né, chamar a filha para um chá da tarde.
chega no quintal, cadê minha filha? A filha já não está mais lá. Ela então fica desesperada, né? Fala, mas como assim? O único lugar que eu deixei ela foi aqui, ela não saiu de casa, cadê minha filha? Enfim, começa a procurar, procura na casa inteira, não encontra a filha. Então ela resolve caminhar o mundo inteiro, porque ela fala, não, em algum lugar essa menina tem que estar. Começa a procurar em todo lado, pergunta para todo mundo e ninguém viu a Cora, ninguém viu a Cora, ninguém viu a filha, né? E ela começa a entrar em desespero, em desespero. E ela começa a vagar então pela terra e nada, e nada, e nada. E quanto mais o tempo vai passando, mais a Deméter vai ficando triste, vai ficando triste, triste, porque ela não sabia viver sem a filha. Ela nunca tinha ficado um dia da vida dela sem a filha desde que a filha nasceu. Então ela começa a secar, né? A chorar demais, a se lamentar, a querer morrer. E como ela é a deusa da fertilidade, quanto mais ela se lamenta, quanto mais ela chora, quanto mais ela seca por dentro, mais a terra vai secando, 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 morrendo, tudo vai morrendo, até que começa a dizimar a terra, né? E ela perguntava para todo mundo, para todos os deuses, e ninguém dizia nada para ela, e ninguém sabia também onde estava a Core, ninguém tinha visto quem tinha levado, raptado a Core, como que a Core desapareceu, né? Então ninguém também podia ajudar. O único que sabia, na verdade, era Zeus, né? Mas Zeus estava lá, não posso nem dizer que eu sei, que senão ela vai dizer que eu ainda provei, aí eu ainda me ferro com a irmã já está com raiva de mim. Imagina agora se ela ainda souber que eu ajudei, né? Então Zeus também fica, continua ali se fazendo de morto. Mas a Deméter também não é boba, né? Percebendo que a tristeza dela não estava convencendo ninguém e que também não estava resolvendo nada, ela fala: Bom, eu vou ter que dar um jeito de forçar alguém a me contar, né? Então, acho que a hora que alguém começar a morrer de fome, quem sabe aí eles percebem que, que é sério, que eu não vou me contentar enquanto não encontrar minha filha. Então ela começa a fazer tudo secar, né? Ou seja, a terra inteira seca e tudo começa a morrer, nada mais nasce, nenhuma planta dá fruto. E em pouco tempo começa a se dizimar tudo na superfície da terra, né? Até que a notícia chega lá no Olimpo. E aí chega lá o Hermes, né, contando para os Zeus, Zeus, está sabendo a notícia? E os Zeus, não, o que está acontecendo lá embaixo, né? Ele fala, ah, meu amigo, olha só, a Ceres está desesperada, porque perdeu a filha. Ninguém sabe onde está essa filha, ninguém ajuda ela a encontrar, e ela disse que enquanto essa filha não aparecer, ela não vai dar mais nenhum grão para essa terra. Eu acho que todo mundo vai morrer. Ah, e os Zeus até no primeiro momento fala, bom, né, não tenho nada a ver com isso, eu tô aqui tranquilinho no mundo de cima. Mas o Mercúrio lembra o pai, né? Fala, olha, pai, mas é o seguinte, se todo mundo lá embaixo morrer, ninguém mais vai, não vai ter ninguém para adorar o Senhor, não vai ter mais ninguém para honrá-lo, ninguém mais para fazer ritual nenhum em nome do Senhor, ou seja, não vai ter ninguém mais para te adorar. Aí os Zeus falam, opa, é verdade, né? Acho que eu ainda preciso da humanidade, não dá para ficar aqui em cima sozinho sem ninguém para me pedir nada, né? Então, percebendo que ia ser uma enrascada se a humanidade inteira desaparecesse, morrendo de fome, ele fala: tá bom, Hermes, então faz o seguinte, vai lá embaixo, né, e tenta convencer o Hades a mandar a menina de volta, né, porque realmente agora está começando a comprometer a minha paz. E daí então Hermes desce, ele era o mensageiro dos deuses, era o único que tinha permissão de entrar no mundo de baixo e sair, entrar a hora que quisesse, né? Então o único cãozinho de estimação do, né, dono do Cérbero, o Cérbero único que deixava passar era o Hades, a Core agora, né? E o Hermes. Então o Hermes entra facilmente no mundo de baixo e vai lá conversar com o Hades, né? Só que o Hades não é bobo, né? E o Hades já estava imaginando que em algum momento alguém ia querer lá chamá-lo e puxar a sua presa para volta, né? E ele estava apaixonado pela Cora, ele não queria abrir mão dela tão facilmente. Então, já prevendo, né, que isso iria acontecer, o que que ele fez? Quando ela chegou no mundo de baixo, bom, uns dizem que ele estupra a Core, né? A versão mais violenta, ou talvez mais real, é ele estuprou, ou seja, ela perde a sua pureza, ela vai perder a sua ingenuidade, e depois desse estupro ela nunca mais será a mesma, né? Outras versões mais poéticas vão dizer que ele ofertou um fruto para ela comer, né? Ela comeu do fruto do mundo de baixo. E aí ele oferece uma romã.
né? Você não tá com fome, né? Tadinha, você tá aqui há muitas horas, né? Porque ela também tava só chorando, 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 porque estava longe da mãe, e é a primeira vez na vida que ela estava longe da mãe. Mas ele oferece o romã e, segundo os poetas contam, ela comeu do fruto, né? Comeu 7 sementes aí de romã. Quem come do fruto do mundo dos mortos, na vida nunca mais voltará, né? Ou seja, se voltar, nunca vai ser a mesma também. E, enfim, de um jeito ou de outro, ela comeu do mundo de baixo. Então, ela se transforma lá embaixo, né? A partir desse encontro com o Hades. Quando o Hermes chega, tentando negociar, já era um pouco tarde, né? Porque o Hades fala, ih, agora, não sei não, ela já comeu daqui do fruto do mundo dos mortos, eu acho que ela não vai mais conseguir voltar com vida lá para cima, né? Agora ela já faz parte do mundo daqui. E daí Hermes volta, né? Conta para Deméter, Deméter fica mais desesperada ainda, e aí como Deméter não ia abrir mão de jeito nenhum da filha, ela desce, né? E ela fala, eu vou conversar com ele tete a tete, né? Então ela se apresenta, era irmão, né? Foi lá conversar com o irmão, colocou suas razões e tal, e falou: olha. E aí eu apelou para Zeus, né? É bom que você ajude, porque senão pode ter certeza que não vai ter ninguém mais na terra sobrando para te adorar. E aí, quando Zeus vê que realmente vai pegar mal para ele e que ela tá muito decidida a não abrir mão de nada mesmo da filha e que o mundo inteiro vai morrer, não vai ter nem comida para os deuses também. Enfim, aí ele consegue de novo intervir, manda Hermes voltar e fala assim: você que é um bom negociador, Hermes, decide aí, faz um meio-campo, né? Tenta ver se convence o Hades a deixar metade do ano a Core fica com ele, a outra metade do ano ela volta e para o mundo de cima e fica com a mãe, e os dois ficam felizes, e aí todo mundo vai viver em paz, né? E assim que acabou acontecendo, o Hermes tem uma lábia, né, melhor do que qualquer um, conseguiu dar um meio campo entre os dois e fez um acordo, né? Um acordo de cavalheiros. Falou, metade do ano a Core volta e fica com a mãe, e a Deméter então se alegra, e a Deméter se alegrando, a terra toda vai frutificar. Mas na outra metade do ano, né, elas se despedem, a Deméter aguenta aí 6 meses só sozinha, né, e aí a Core desce, volta e fica com o Hades, e assim os dois vão ficar felizes, metade do ano com cada um, e todo mundo fica, né, os dois reinos vão ficar em paz. Mas a Core não era mais a mesma, né, então agora ela não dava mais para subir como Core, porque ela já tinha comido do mundo de baixo, então ela ganha um novo nome. Agora ela mesma se intitula, né? Ela fala: ninguém mais vai escolher por mim. Agora eu escolho. E ela escolhe então que o nome dela vai ser Perséfone, né? Senhora do mundo inferior. Então ela casa com Hades, se torna rainha do mundo de baixo, mas obviamente que ela nunca deixou de amar essa mãe. Então, para que a mãe não morresse de tristeza, para que a humanidade não sofresse com a sua falta, ela então fazia esse não sei se vai ser um sacrifício, se vai ser um favor. Depois a gente vai discutir isso quando for estudar melhor a presença da Deméter no nosso mapa. Mas a Core resolve agradar a mãe e aí ela, então ela volta e fica metade do ano com a mãe. A mãe então se alegra, tudo vibra, tudo frutifica. E quando bate, né? Quando acaba a primavera e o verão, quando vai entrar o outono, é o momento delas se despedirem. E daí a Perséfone vai para o mundo de baixo e a Deméter vai sofrer muito com a falta da filha, por isso a natureza seca e vira o inverno, outono e inverno tudo vai morrer. Mas logo que surge a primavera, quando a Core desponta do mundo de baixo e volta para o mundo de cima, a Deméter se alegra e mais uma vez a natureza floresce e a vida se renova. Bom, essa é a história de séries, mas eu não vou destrinchar ela aqui, porque se eu começar a destrinchar, a gente vai muito além, né? Já são 6h30. Então eu vou aqui parar, de repente a gente tira umas dúvidas, conversa um pouco até aqui, né? E na próxima aula, daí a gente entra efetivamente nos arquétipos, né? Aqui esse arquétipo conta que feminino é esse que de alguma maneira a gente já viu que tem uma super dependência da filha, né? Mas às vezes não é só filha, onde a gente tem séries, às vezes a gente tem uma dependência de alguma outra figura, às vezes é de mãe, às vezes é de pai, às vezes é de filho, às vezes é o marido. O ponto é, tem sempre uma codependência emocional quando a gente for falar das séries.
E o caminho da solução vai ser a libertação da filha, ou seja, eu preciso sair desse lugar de dependência. Senão nenhum dos dois cresce, né? Senão nem a filha amadurece para poder ter a sua própria vida e nem a Deméter sai do papel de mãe, né? Sempre cuidando de alguém ou fazendo de tudo para esse alguém não abandoná-la. Ela também não amadurece para outros papéis, né? E isso a gente continua nos próximos capítulos, tá bom? Até aqui, como é que ficou para vocês? Tudo claro? Dúvidas, perguntas? Não? Tudo certinho, gente? Dani, Regina, você vai fazer também, como você faz sempre, colocação de um mapa, interpretação, desses asteroides, né, naquele contexto, né? Do- Uhum. Sim, Beleza. sim, todos eles, tá? Aham. Primeiro a gente vai explicar, né? Vamos contar o mito, vamos explicar o perfil, vamos falar dos caminhos de dor, os caminhos de cura, né? O que que seria uma boa Uhum. solução para isso, né? E depois a gente vai botar os exemplos. Aí sempre vai ter mapa, tá? Beleza, obrigada. Nada. E você vai falar também de IGEA, né, que você falou, né? Sim, vamos falar da Egeia também. Eu tinha até esquecido de botar ela ali nas fotos dos, dos deuses. Vamos falar da Egeia, que ela não é uma deusa olímpica, né? Por isso acho que eu esqueci de mencionar ela. Mas ela é um asteroide e na mitologia grega ela é filha do Asclépio, que é o deus da cura, né? Então é uma semideusa, digamos assim. Mas vamos falar dela sim, tá? Ela também tem um papel interessante no mapa. Obrigada. Nada. Muito bem, Lilian, tudo bem? Que bom te ver de novo. Então tá. Bom, se não tem mais nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, Mônica, Marta, Micheline, não? Tranquilinho? Então tá, então podemos encerrar por aqui? Então eu vou aproveitar. Então vamos parar aqui.